Dentro de alguns minutos, nós estamos dando início à nossa reunião de oração no lar. Hoje, segunda-feira, 20 de julho de 2020, estaremos iniciando mais uma reunião no lar, que fazemos todas as segundas-feiras às 19 horas. E estaremos sempre contando com a presença virtual aí dos nossos amados irmãos e amigos junto conosco para cumprir com a palavra de Deus que diz que devemos interceder uns pelos outros. Então que possamos fazer isso, nós daqui de casa e você aí onde estiver, em qualquer lugar neste mundo, neste universo. Não digo só no Brasil, porque nós temos pessoas fora do país também, que sempre estão conosco. Então que Deus abençoe cada um profundamente. E gostaria que se você pudesse dar um sinal, se estamos aí com o som chegando tranquilo aí, se você está ouvindo. Está conectado? Então, se o som está chegando aí, se está ouvindo, está tudo ok, tudo tranquilo. Então, aguardamos só uma resposta aí dos amados irmãos, ele que já tiver entrado aí, pelo menos nós vemos aí, tem uma participação, não sabemos quem, mas tem uma pessoa que já entrou, então que possa dar um sinal se o som está chegando bem, se está ouvindo bem. E nós vamos dar início à nossa reunião desta noite, iniciando com uma oração. E gostaríamos que, se você puder, curve a sua fronte e vamos orar pedindo a Deus toda a orientação que estejamos fazendo aí de acordo com a vontade dele, de acordo com o seu querer. Então, podemos fazer isso orando em nome do Senhor. Para ver se estava ouvindo alguma coisa, que eu não estou ouvindo nada, ninguém está ouvindo. A bateria para que eu não vi, muito para carregar. Então, vamos orar para começarmos a nossa reunião, ok? Soberano e eterno Deus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade que tu tens nos dado, Senhor nosso Deus, de fazermos mais uma reunião com a transmissão online, essa live, que seja para a glorificação do teu nome, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos, meu Deus, por este dia que tu nos concedeste em amanhecer tranquilos, vivos e em condições, Senhor nosso Deus, de fazer todas as nossas atividades, de estarmos te adorando em espírito, em verdade, te louvando na beleza da tua santidade. E te pedimos, ó Deus, tua orientação, para que possamos, Senhor nosso Deus, fazer mais uma reunião de oração no lar, com a família, seja presencial ou virtual. E tudo que seja feito seja para glorificar o teu nome. E nos ajuda, nos conduz, Senhor nosso Deus, na palavra correta, a oração correta, e que tudo seja colocado diante de ti, Senhor nosso Deus, não para a nossa glorificação, o nosso ego, mas que seja, Senhor nosso Deus, pedidos, como a tua palavra diz, devemos colocar diante de ti todas as nossas petições em orações e ações de graça, mas que seja para a glorificação do teu nome, não apenas para esbanjarmos, porque muitas vezes não sabemos pedir como convém, mas tu nos ensina, através do teu Espírito Santo, tu nos guia. Então nos ajuda, meu Deus,
e estamos em tuas mãos para fazer a tua vontade, e não a nossa. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome. Vamos louvar a Deus cantando um hino, é o hino 39 do nosso hinário presbiteriano. O hino 39 é exaltação e louvor. Vamos louvar a Deus com este cântico. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ouvi-lhe, uni-vos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Edja, que Deus abençoe ricamente você e a família. É Jesus meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna seus conduzirá. Sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Amém. Louvado seja Deus. É isso que nós devemos cantar alegremente. Cantar a esse Deus maravilhoso que foi à cruz do Calvário para morrer no nosso lugar. Ele não pecou por hipótese alguma, mas foi para morrer pelos nossos pecados, porque nós não tínhamos condições de pagar a dívida que tínhamos com o Senhor. Nós gostaríamos de saber aí, Edja, o som está chegando bem aí, está tranquilo o som, está ouvindo bem? Dê um sinal aí para que eu possa ter uma noção se realmente está bem aí. Como é que está? E como é que está você aí de saúde? Está tudo bem? Dê um sinal que está ok. Está ok. Muito obrigado, viu? Que Deus continue aí te abençoando. Daniel Jonatas acabou de entrar. Se Daniel quiser fazer alguma participação aí, Daniel, tu dá um toque, viu? Que seja. Então qualquer coisa aí é só um toque, tá bom? Nós estamos aí louvando e adorando esse Deus que é maravilhoso. Então, que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, Daniel, sua esposa, seus familiares, todos. E aí eu entro também nesse pacote dos familiares. Que Deus abençoe a todos e nós estamos aqui para louvar e adorar o Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração e pedimos uma oração pela família. Pedimos a Margarida que faça essa oração, uma oração pela família. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Amém. Muito obrigado, Senhor, por este momento, por mais uma vez estar aqui, Pai Santo, na tua presença, para te louvar, para te adorar, porque só tu és o Senhor das nossas vidas, só tu és o Deus Todo-Poderoso, só tu és o Senhor, Pai. Neste momento, Pai Santo, pedimos, Pai Santo, que tu esteja cada vez mais abençoando a todos nós, abençoando a nossa família, derramando sobre toda a família, bênção vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja cuidando de cada um e dando sabedoria a cada um. E te peço neste momento também, Senhor Deus, agora pelo meu sobrinho Nondas, que está com problema de saúde, e que o Senhor esteja cuidando dele e de toda a família, Pai, livrando de todo o mal, Senhor Deus, que tu esteja no controle de tudo. Toma de conta dele, dos anjos, de todos os familiares, de sua esposa, filhos, que o Senhor esteja no controle das suas vidas, Pai. Tu és o Deus bom, maravilhoso e sabe todas as coisas, Pai. Amém. Por isso nós te pedimos, porque tu és o Senhor que está no controle, não há outro Deus igual a ti. Te peço também pelos nossos familiares que estão ausentes, que estão longe, que tu esteja abençoando, Pai Santo, livrando de todo o mal, guardando debaixo da tua santa proteção, Pai Santo. Muito obrigado, Pai, por tudo que tu tem feito nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós devemos, como a palavra de Deus diz, que em tudo dai graças a Deus. Então nós temos que ser gratos. Nosso coração tem que ser um coração gratos ao Senhor. Em tudo. Não importa que situação estivermos. Vamos louvar a Deus com mais um cântico. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Glória enche a terra, tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Vandel, Deus abençoe, abençoe você e a sua família.
formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. É estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Deus abençoe todos vocês que estão aí entrando pelo Facebook. Só estou vendo o rosto bem miudinho, não dá para gravar bem os nomes e não está aparecendo o nome, mas Deus abençoe cada um ricamente, principalmente esse Deus maravilhoso. Por isso que nós devemos estar sempre contemplando essa beleza maravilhosa do Senhor. Nós vamos fazer mais uma oração e gostaria agora de orar pela nossa nação, que Deus possa sarar esta nação. Pai Santo e Deus misericordioso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Nós te entregamos, ó Deus, em tuas mãos, Senhor nosso Deus, esta nação brasileira, esta nossa pátria, meu Senhor. E te pedimos, meu Deus, que aqueles que estão governando, Senhor, este país, seja, meu Senhor, na área federal, na área estadual e municipal, Senhor. Que tu dê sabedoria a cada um deles, meu Deus, em todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a todos que estão, Senhor nosso Deus, ajudando, Senhor nosso Deus, aqueles que estão no principal, no comando principal, como o presidente da República, governador do estado, o prefeito das cidades, que aqueles que estão junto com eles, meu Senhor, todos, ó Deus, tenham sabedoria vindo de Ti, Senhor nosso Deus, que eles dobrem os seus joelhos e confessem Jesus como Senhor e Salvador, e peçam todos os dias, meu Pai, sabedoria, meu Deus, para governar este país, Senhor, todas as cidades, todos os estados, meu Senhor, governar de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, não de acordo com a vontade deles, com o desejo deles, meu Senhor, e com o orgulho do coração deles. Abençoa, meu Senhor, nosso país, nossa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que eles, Senhor, nosso Deus, possam tomar decisões corretas, meu Senhor, para evitar, meu Deus, principalmente esta pandemia, meu Senhor,
este caos social que não estão enxergando, só estão pensando mais, Senhor nosso Deus, nesse vírus, meu Senhor, mas não estão pensando no caos que vai acontecer quando tudo isso terminar, quando isso cessar, essa pandemia, esse Covid-19, quando cessar tudo, meu Deus, eles vão sentir aí, todo mundo vai sentir o caos que vai estar, Senhor, com muitas pessoas desempregadas, que perderam empregos, empresas fechadas, lojas fechadas, comércio de modo geral fechado, Senhor nosso Deus, sem condições de se manter, porque não tem como vender. E eu te peço em nome de Jesus, que seja pensado, meu Senhor, com a visão ampla, meu Pai, onde enxergue todas as consequências que pode acontecer, meu Senhor. Por isso, meu Deus, que nós entregamos em Tuas mãos este país, para que, Senhor nosso Deus, Tu seja, Senhor, governo principal de nossa nação, de todo o mundo, Senhor nosso Deus, que Tu esteja, Senhor, no comando, orientando a cada um dos governos, Senhor nosso Deus, para que façam a coisa conforme a Tua vontade, o Teu querer, corretamente, que não aproveite, Senhor nosso Deus, a miséria, não aproveite, meu Senhor, esse caos que está acontecendo, meu Deus, e esse outros, meu Senhor, para enriquecerem ilicitamente, pensando somente neles, meu Senhor. Pai de amor e Pai de misericórdia, converte o coração deste povo para que eles confessem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e nós possamos, ó Pai, realmente ter uma nação cujo Deus é o Senhor. Aí nós veremos totalmente a diferença de antes e depois. Pai, nós te pedimos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas a Deus, tanto na terra como no céu. Vamos continuar louvando a Deus, esse Deus maravilhoso, tremendo, e pedir a Ele que acalme o nosso coração, que tenhamos calma, paciência, e não estejamos nervosos, não estejamos saindo do controle emocional. Todos temos emoções, sentimos problemas, porque vivemos numa carne fraca, mas precisamos pensar que nós temos um espírito forte, é o Senhor que tem o comando de todas as coisas. Então, cantemos um louvor que acalma o meu coração. Louvado seja o Senhor. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície
sem poder respirar, é o mesmo que morrer por não te adorar. O seu oxigênio, Senhor, tem sua presença, minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando, eu venço o mar da aflição. Calma o meu coração, só calma o meu coração. Se for em tua presença, acalma o meu coração. Acalma, Senhor, o nosso coração, que nós possamos descansar em paz, esse Deus que nos dá uma paz que excede todo o entendimento. A paz do Senhor é uma paz que excede todo o entendimento. Possamos estar com os maiores problemas, com os maiores sofrimentos, mas nós temos um Deus que acalma o nosso coração. Vamos fazer uma reflexão nesta noite no livro, na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, você que está com a Bíblia aí, se você quiser abrir a Bíblia para acompanhar, 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 11, e nós vamos falar um pouco sobre o tema: o sofrimento ensina os cristãos a viverem de maneira que agrada a Deus. O sofrimento ensina os cristãos a viverem de maneira que agrada a Deus. A referência está em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios e a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutualmente hospitaleiros, sem murmuração. Servei uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Então, nós falaremos sobre o sofrimento. Ele ensina os cristãos a viverem de maneira que agrada a Deus. Pedro, neste parágrafo, do versículo 1 ao versículo 11, ele fala sobre a questão do tempo que esses irmãos perderam nos seus pecados. Lembra-os da aproximação do fim de todas as coisas. O apóstolo fala sobre deveres que devemos cumprir, que são a mortificação do pecado, o viver para Deus, a sobriedade, a oração, a caridade, a hospitalidade e o desenvolvimento dos nossos talentos. Pedro descreve 3 atitudes que o cristão pode cultivar em sua vida durante o tempo que lhes resta, até a volta de Cristo, a fim de torná-la tudo o que Deus quer que ele seja. Pedro inicia sua fala nos versículos de 1 a 3, dizendo à igreja que o sofrimento ensina os cristãos a viverem de maneira que agrada a Deus. Ele diz: tenham uma atitude militante contra o pecado. A atitude militante é a imagem utilizada por Pedro de um soldado que coloca seu equipamento e se arma para a batalha. Atitudes são armas e atitudes fracas ou erradas provocam derrotas. O sofrimento ensina os cristãos a viverem de maneira que agrada a Deus. Prestem atenção ao versículo 1 e vejam o que Pedro fala sobre o sofrimento de Jesus. Ele diz que o sofrimento dele foi na carne. Pedro, com esta expressão, afirma que o sofrimento de Cristo foi real porque ele tinha uma natureza humana. Pedro está dizendo, ele tinha uma carne como a nossa, a carne da humanidade de Jesus. Portanto, sua carne queria e desejava fugir do absurdo dos homens. Veja o que diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, versículos 14 e 15. Ele diz, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Mas Jesus Cristo negou a si mesmo e foi em frente e fez a vontade de Deus. Ele disse, eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Pedro continua falando do versículo 1 e diz, amai-vos também vós do mesmo pensamento. Vocês observaram que Pedro faz uma exortação forte? Ele diz, agora você faz a mesma coisa, arme-se com o mesmo pensamento de Cristo. Você está em uma guerra com os desejos e luxúrias da carne, e eles estão indo para destruí-lo. Portanto, você deve armar-se. Jesus Cristo negou os desejos da carne, a fim de agradar a Deus e para nos salvar. Que nós façamos a mesma coisa, negar os desejos da carne para agradar a Deus, e não fazer parte desses desejos malignos que a carne sempre está sendo tendente, mas que nós façamos a vontade de Deus. Irmã Nilma, Deus abençoe você e toda a família, viu? Jesus Cristo negou os desejos da carne a fim de agradar a Deus. Os cristãos precisam ter o mesmo pensamento de Cristo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, para combater o bom combate e sair vitorioso. Se não tivermos esse mesmo pensamento de Cristo, não sairemos vitoriosos, seremos derrotados. Pedro continua sua fala no versículo 2 e diz, para que esta expressão citada por Pedro indica uma finalidade, um objetivo, um propósito. E qual é o propósito? Aquele que sofrem
Aqueles que sofrem por Cristo devem estar com sua vida voltada para fazer a vontade de Deus, não para seguir seus desejos pecaminosos. A carne é fraca, mas o espírito é forte. No versículo 3, Pedro fala sobre dissoluções e detestáveis idolatrias. O crente não é mais para satisfazer os desejos da carne. Preste atenção no versículo 3. Note-se que 6 pecados em particular são mencionados aqui neste versículo por Pedro. Quais são eles? Dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e detestáveis idolatrias. João, em Apocalipse 22,15, diz: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e qualquer que ame e cometa mentira. Os que praticam tais coisas e não se arrependem não entrarão no reino de Deus. Ficarão fora. Serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Pedro continua sua fala nos versículos de 4 a 6, dizendo que a igreja, que o sofrimento ensina os cristãos e vive de maneira que agrada a Deus. Ele diz, Hernande Monteiro, Deus abençoe essa família toda, maravilhosa. Amo a todos vocês, viu? Amor primeiro a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, depois a gente ama o próximo. Isso é uma família maravilhosa. Vamos fazer aí uma festa quando a gente se encontrar de verdade. Nos versículos de 4 a 6 ele diz: tenham uma atitude paciente para com os perdidos. Devemos ter paciência com os perdidos, mesmo quando não concordamos com o seu estilo de vida, nem participamos de suas práticas pecaminosas. Afinal, os incrédulos estão cegos para a verdade espiritual e mortos para o prazer espiritual. Vejam o versículo 4, Pedro fala: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Pedro fala que os ímpios estranham. Em um mundo de pecado, os cristãos são forasteiros, especialmente se já fizeram parte do mundo. Não se sentem mais à vontade num ambiente que lhes é estranho. A consequência disso é que o mundo ímpio fica chocado com o comportamento estranho dos cristãos. Por causa da conduta dos cristãos, o mundo reage e sente-se ofendido. Por isso que os crentes são perseguidos e injuriados. Pedro continua no versículo 4 dizendo: não concorrais com eles. O verbo grego nessa oração está no tempo presente, o que indica que os cristãos não estão seguindo os costumes do mundo. Eles buscam a vontade de Deus. Nós estamos no mundo, mas não vivemos nos costumes do mundo. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. É assim que deve proceder o cristão, que ama a Deus, que nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. Pedro finaliza o versículo 4 dizendo que não deveriam concorrer com eles, com excesso de devassidão. Pedro diz, em outras palavras, não tenha o mesmo comportamento de quem ou do que é devasso. Não imitem, não vivam como eles vivem. Há diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Observem o versículo 5. Pedro fala, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Observem o que ele diz, hão de prestar contas. Os ímpios pensam que podem fazer o que bem entendem, mas estão muito enganados. Tudo o que fazem acarretará duras consequências. Um dia eles estarão diante de Deus, não terão desculpas e darão conta de toda a sua maldade. Pedro diz no versículo 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que
mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Não se deve interpretar esse versículo sem levar em consideração o contexto do sofrimento, pois, de outro modo, teremos a impressão de que se trata de uma segunda chance de salvação depois da morte. Os mortos, no versículo 6, são os que estão mortos agora, ou seja, no tempo em que Pedro escrevia esta carta. O evangelho é pregado somente aos vivos. Evangelho que salva, pois não há qualquer oportunidade de salvação depois da morte. Pedro continua sua fala dizendo à igreja que o sofrimento ensina os cristãos a viverem de maneira que agrade a Deus. Ele diz nos versículos de 7 a 11, tenham uma atitude fervorosa para com os santos na expectativa da volta de Cristo. Nós só estaremos preparados para o fim se mantivermos uma relação íntima com Deus, sendo sóbrios e vigiando em oração. E também se tivermos a chama de um amor intenso uns para com os outros. Pedro inicia este último parágrafo dos versículos de 7 a 11, dizendo no versículo 7, ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Jesus vai vir trazendo consigo o seu juízo a qualquer momento. Estejai preparado, vigiai e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Por essa razão, todos precisam estar preparados para dar conta do que fizeram em sua vida. Tudo o que fizemos, tudo o que pensamos, cada palavra, prestaremos contas, daremos conta a Deus quando Cristo voltar, no momento da sua vinda. Observem, o final do versículo 7, Pedro fala sobre sóbrios. O que Pedro está dizendo é que os cristãos devem controlar seus desejos pecaminosos, porque não tarda a volta do Senhor. Pedro ainda fala no mesmo versículo 7 sobre orações. Ele exorta os crentes para que sejam sóbrios, a fim de não prejudicar suas orações. No versículo 8, Pedro fala, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro diz, tende amor intenso uns para com os outros. Os cristãos devem fazer o máximo que puderem para manter seu compromisso de fazer o bem uns aos outros, e não devem deixar que coisa alguma os impeça de fazer isso. O amor deve expressar um ato de gentileza, hospitalidade e caridade para com os outros. O amor é muito especial. O amor cobre multidão de pecados. Tudo se acabará neste plano terrestre, mas o amor permanece para sempre. É o amor que entrará no reino de Deus. O que Pedro está dizendo aqui não é que o amor de um cristão pode expiar os pecados de outros cristãos. Não é isso que ele está falando. Todos nós podemos demonstrar amor aos nossos irmãos em Cristo, perdoando-os de coração e não falando abertamente dos seus pecados do passado, não trazendo o passado e passando na cara dos nossos amados irmãos. Observem o versículo 9, o que Pedro fala. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Pedro diz, sejam hospitaleiros. Nos dias do Novo Testamento, a hospitalidade significava apenas prover teto e alimento aos viajantes por 2 ou 3 dias, sem esperar pagamento algum em troca. Pedro acrescenta a hospitalidade dizendo sem murmurações.
É para fazer com amor, sem murmurar. Ser hospitaleiro, de fato, era algo que requeria sacrifício. Em sua carta, Pedro exorta os cristãos a servir uns aos outros de bom grado. Nos versículos 10 e 11, Pedro fala: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Pedro inicia o versículo 10 dizendo: servi uns aos outros. Isto é algo tremendo, ainda mais em uma sociedade que se torna cada vez mais seletiva e individualista. O plano de Deus para nós é que cresçamos por meio dos relacionamentos, não de isolamento. Cada um conforme o dom que recebeu. A cada cristão é dado um ou mais dons para que um possa edificar o outro. Pedro ainda acrescenta, meus amados irmãos, como bons despenseiros. Isto significa que somos mordomos ou administradores, que darão conta por teres usado ou não o seu dom para a glória de Deus. Observem no versículo 11 as palavras pronunciadas por Pedro. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. De acordo com os oráculos de Deus, diz Pedro, aqueles que ensinam aos outros as verdades de Deus devem fazê-lo com reverência, para que seus ouvintes respeitem a palavra de Deus. Pedro acrescenta: e se vocês servem, façam-o na força de Deus, na força que Deus supre. Os cristãos devem usar o poder de Deus, o poder que Deus lhes deu, para fazer sua vontade nessa terra e não confiar em suas próprias forças. Devemos imitar a Cristo. É isso que a palavra de Deus nos ensina e Jesus deixou bem claro. Eu não vim fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Que esta também seja o nosso falar, que nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo, para fazer a vontade do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade. Se for para fazer a nossa vontade, estaremos perdidos, porque vamos fazer muitas coisas ruins, coisas que não agradam a Deus. Os cristãos, eles devem usar o poder que Deus lhes deu para fazer sua vontade nesta terra e não confiar neles mesmos, na força deles, na força do seu poder. E para concluir, meus amados, neste parágrafo dos versículos de 1 a 11, Pedro dá uma grande contribuição à igreja, principalmente nestes últimos dias de grandes tribulações e de falsos mestres, que deturpam a palavra de Deus, transformando ela em apenas autoajuda. Pedro fala à igreja dizendo que o sofrimento ensina os cristãos a viverem de maneira que agrada a Deus. Ele diz: tenham uma atitude militante contra o pecado, versículos de 1 a 3. Tenham uma atitude paciente para com os perdidos, versículos de 4 a 6. E tenham uma atitude fervorosa para com os santos na expectativa da volta de Cristo, versículos de 7 a 11. Que Deus nos ajude a observar as orientações dadas por Pedro para crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e possamos resistir os dias maus, a fim de estarmos em pé na volta do nosso Senhor e Salvador e possamos ouvir dele as seguintes palavras:
entra no gozo do teu Senhor. Amém. Louvado seja Deus, que nós estejamos firmes e fortes, preparados para a volta do Senhor, sem temor de nada, porque o Senhor está conosco. Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Oremos. Pai Santo e Deus misericordioso, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Glórias sejam dadas a ti, meu Deus, tanto nos céus como na terra. Nós te adoramos, te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso, Senhor nosso Deus, e tu tens nos mantido, ó Pai, para, independente das circunstâncias, meu Senhor, estarmos aqui para louvar, glorificar o teu nome, para dar testemunho, Senhor, do nosso reino celestial, do nosso Deus soberano, do nosso Salvador Jesus Cristo, que veio para morrer no nosso lugar. Que continuemos firmes e fortes desta maneira, meu Senhor. Que continuemos, ó Deus, buscando a tua palavra, Senhor nosso Deus, meditando nela de dia e de noite, para fazer de acordo com tudo quanto nela está escrito. E que possamos guardar a palavra, tua palavra no mais íntimo do nosso coração, para não pecar contra ti, meu Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. E aproveitamos, ó Deus, esta oração, meu Senhor, para pedir, meu Pai, pelos nossos amados irmãos e parentes, Senhor nosso Deus, que temos tanto aqui em Paulo Afonso, como em Sertânia, em São Paulo e outros lugares, meu Senhor, que estão com essa doença, a Covid, pegaram esta doença, estão, graças a Deus, não num estágio mais perigosos, meu Senhor, mas estão, Senhor nosso Deus, precisando ser isolados e se cuidarem. Então te pedimos, ó Deus, as tuas bênçãos, meu Pai, e a tua proteção ali em Sertânia, meu Deus, para nome da sua esposa, seu filho, e a sua mãe, Senhor nosso Deus, e sua irmã, meu Pai, que estão ali, Senhor nosso Deus, numa mesma casa, meu Pai, com os problemas. Aqui em Paulo Afonso, aqueles que também estiveram com problemas, meu Deus, e com outros tipos de saúde, como está a irmã Cleide, Senhor nosso Deus, e outros irmãos que também estão com problema de saúde, que no momento, ó Deus, nós esquecemos, ó Senhor, do nome de cada um deles, meu Deus. Então te peço em nome de Jesus, meu Senhor, que tu abençoe cada um para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Abençoa, livra-os de todo mal, Senhor nosso Deus. Protege-os, Senhor nosso Deus. Protege todas as autoridades, meu Deus, que estão enfrentando, Senhor nosso Deus, esse problema de saúde do país e no mundo. Que eles tenham sabedoria, meu Pai, para conseguirem, meu Deus, rapidamente, o mais rápido possível, meu Pai, a vacina, para que esse vírus, meu Deus, cesse, meu Senhor. Mas principalmente nós pedimos a ti, meu Deus, que estás no controle deste vírus, meu Senhor, e sabemos que tu tens o tempo determinado para ele, mas te pedimos, meu Pai, tem misericórdia, meu Senhor, de cada um de nós, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, porque tu tens nos protegido. Pai, muito obrigado, meu Deus, nós entregamos todos em tuas mãos, tantos que tem aqui em Paulo Afonso, em Sertânia, em São Paulo, Arco Verde, em todos os lugares, meu Senhor, que estão com o problema, no mundo inteiro, não somente no Brasil. Abençoa-os, ó Deus, e cuida, Senhor, e que tiremos uma lição profunda desse momento de isolamento social, meu Senhor, onde terá um problema sério quando isso acabar, meu Deus, em termos de empregos, de empresas fechadas, mas que tenhamos, ó Pai, um proveito nisso, porque sabemos, ó Deus, que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, meu Senhor, seja que a atitude aconteça. Então nós te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Glórias sejam dadas a Deus, tanto na terra como nos céus. Vamos cantar mais um hino aqui, o 146, Segurança do Crente, hino 146. A segurança do crente é Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Neles estamos seguros. Oh, quão preciosa, rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça,
diz ele, nunca te deixarei. Irmã Leonaide, aquele abraço, que Deus abençoe. Temas, pois eu contigo sempre estarei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Gostaria de pedir aos irmãos que estão no Facebook que me perdoem, porque eu estou vendo só o rostinho de vocês, pequenininho, mas não estou vendo o nome, por isso que não estou citando. Mas Deus abençoe cada um de vocês ricamente, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. E sejam firmes neste Deus, esse Deus tremendo, esse Deus maravilhoso, que só Ele é quem pode nos dar paz, tranquilidade, porque é a paz que excede todo o entendimento. Eu gostaria de antemão já agradecer aos amados irmãos que estão no Instagram, que está faltando poucos minutos para que o Instagram caia. Então se sintam abraçados por nós aqui, Margarida, por mim e por todos os nossos amados irmãos, que sejam abençoados ricamente. Vocês já são muito abençoados. Então Deus continue abençoando vocês também que estão no Facebook, que vocês tenham uma noite tranquila, um sono reparador, que se for da vontade de Deus, na próxima segunda-feira estaremos novamente juntos, adorando, louvando a Deus e fazendo essa transmissão ao vivo, para a honra e glória do Senhor, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a honra e glória do Senhor. A irmã Leonaide, dê um abraço aí, que você pode, que está pertinho, dá um abraço no nosso amado irmão aí, esse irmão amado, que Deus abençoe, nós nunca mais ouvimos nem de longe, irmão Valmir, Deus abençoe, viu? Vocês podem, a gente está em casa, está todo mundo com saúde, pode dar um abraço uns dos outros. Então que todos vocês tenham um sono reparador, um sono tranquilo, e que se for da vontade de Deus, que amanhã estejamos mais uma vez de pé, para a honra e glória do teu santo nome. Louvado seja Deus, vamos concluir em nome de Jesus. Eu agradeço o abraço de vocês. Vocês moram no nosso coração. Um abração, viu? Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém.